E aí, chegamos em mais uma revisão da nossa aula. Nós estamos vendo aqui nessa aula 24 esse mundo pós-guerra, o que acontece com o mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Como é que se dá? Criação da ONU, que são direitos humanos, os tratados que são feitos, como é que fica a situação da Alemanha, a divisão da Alemanha, a Guerra Fria, o Plano Marshall, o controle financeiro dos Estados Unidos, dos países que tentavam se recompor, se reerguer, tudo isso nós estamos vendo nessa aula aqui. Vamos na tela aí para a gente fazer a revisão rapidinho, para a gente fazer aquela atividade? Porque nós estamos falando aí dessa aula aí, nós estamos falando justamente desse momento, desse momento aí que, olha aí, ó, sobre esse mundo pós-guerra aí. Nós vamos ver aí a divisão da Alemanha. A divisão da Alemanha aí, a Alemanha ela vai ser dividida em 4 áreas de influência, 4 setores de influência aí. Um francês, um britânico, um estadunidense e um outro quarto soviético, que nós observamos bem nesse mapa aqui. Depois não, depois nós vamos ser divididos só em 2 Alemanhas. A Alemanha oriental e a Alemanha ocidental. Aqui vai ficar com os Estados Unidos. E aqui vai ficar com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? República Federal Alemã e a República Democrática Alemã. Reedição oficial alemã realizou na Alemanha a Conferência de Potsdam. E nós temos aí essa divisão. Depois nós temos aí a recuperação econômica europeia. O plano Marshall aí de Harry Truman, de 1947, lembrando que já não é mais Frank Delano Roosevelt, o presidente norte-americano, e sim Harry Truman. Em 47 ele cria o plano Marshall. Esse plano Marshall ele é um plano de reconstrução que vem dessa doutrina Truman, fazia parte da doutrina Truman, dando nome ao presidente, a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos. Então, dentro dessa filosofia aí, ó, defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos, eles vão financiar vários países para eles não se tornarem socialistas, vão comprar mesmo o apoio desses países que estavam tentando a sua reconstrução. A partir também da década de 50, nós vamos ver que o próprio Japão e outros países do Oriente vão passar a receber também esses recursos. Principalmente depois da Guerra da Coreia, que tem uma Guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. E aí nós temos também, após a Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas. Vai ser criada em 45 com 51 países, inclusive o Brasil fazia parte dessa Organização das Nações Unidas, que queria a manutenção da paz, da segurança internacional, as relações amistosas entre as nações e a cooperação entre os países. E uma das questões que batia muito a ONU era a questão dos direitos humanos. E falando em direitos humanos, a gente vai para o que nós estudamos sobre direitos humanos. Direito à paz. Você quer paz? Então você quer direitos humanos. Você quer saúde? Você quer direitos humanos. Quer segurança? Quer progresso? Quer nacionalidade? Você quer direitos humanos. Se você quer educação, se você quer igualdade, se você quer liberdade de pensamento, se você quer autodeterminação, você quer direitos humanos. Mas se você só quer liberdade, expressão, trabalho, se você quer a sua vida, você quer direitos humanos. É o direito natural, garantido a todo e qualquer indivíduo da humanidade. Começa lá na Antiguidade, lá no Cilindro de Ciro, e vai até 48 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois é, esse mundo pós-guerra é um mundo que nós precisamos ainda entender, compreendê-lo, que não é fácil. E nós nos deparamos com esse mundo que precisa se reestruturar. Faça atividade aí que eu já volto corrigindo vocês. Porque agora é a sua hora de fazer atividade. Vamos lá. Fizeram, né? Tudo tranquilo?
Fizeram atividade, essa atividade a gente precisa fazer a correção dela, que ela fala desse mundo pós-guerra. O que essa atividade traz? Acabou a Segunda Guerra Mundial. O professor Lorismar trabalhou muito bem com vocês as 4 aulas da Segunda Guerra Mundial. Trabalhei com vocês como é que está esse mundo antes da Segunda Guerra Mundial, como é que se desenhava esse mundo, o nazifascismo surgindo, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, dentro daquela discurso do espaço vital, começa a conquistar, conquista a Polônia, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí? Nós temos a Europa se destruindo. A guerra, gente, só traz destruição. A guerra só traz destruição. E a Europa está se destruindo. E o fascismo tentando conquistar a Europa. E tudo isso nós estamos nos deparando com esse momento crítico da guerra. Essa guerra. Guerra cruel. Guerra altamente prejudicial para a Europa. E com isso, os Estados Unidos vai nadar de braçada, os Estados Unidos vai se sentir a grande potência mundial. A grande potência mundial. Pois é. Segunda Guerra Mundial acaba e o mundo precisa ser reorganizado. Nós temos o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de guerra. Nós temos depois os acordos que vão ser feitos, as divisões da Alemanha, as divisões do mundo, como é que vai ficar aí, as conferências, a Conferência de Potsdam, que divide a Alemanha. Nós temos a Conferência de Yalta, que também vai definir como vai ser esse mundo pós-guerra. E o mundo ele começa a se reunir. E se não bastasse, é criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar resolver essa crise. Só que a ONU, eu acredito que ela comete um erro muito grande quando ela pega os judeus que estavam sem nação e joga ele para um local onde era ocupado pelo povo islâmico, lá em Israel, dizendo que lá era a terra original dele. E com isso cria um conflito que até hoje nós temos lá, um conflito grandioso, que nós vamos ver isso também em outras aulas nossas aí, essa expansão de Israel. Mas, meus alunos, vamos lá, na primeira questão, saber de que fala? A gente começa a primeira questão falando o seguinte. Em fevereiro de 1945, os representantes das 3 principais potências vitoriosas, Churchill, da Inglaterra, Roosevelt, dos Estados Unidos e Stalin, da União Soviética, reuniram-se na cidade de Yalta, na Ucrânia, para discutir os rumos da política internacional do pós-guerra. Já em Potsdam, decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em Alemanha Ocidental, sob influência da União Soviética, e Alemanha Oriental, sob influência dos Estados Unidos. Foi isso que definiu-se em Potsdam? Ou seria que a Alemanha Ocidental, sob influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética? Ou foi definido que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação, uma francesa, outra britânica, uma terceira estadunidense e uma 4ª soviética? Ou seria a letra D, que as zonas de ocupação, uma alemã, outra grega, uma terceira estadunidense e uma 4ª soviética, seria a divisão da Alemanha? Ou seria a letra E, 4 regiões globais, ficando África com a Inglaterra, Ásia com a União Soviética, América com os Estados Unidos e a Europa com a França. O que foi definido em Potsdam? Nesse primeiro momento. Sempre os vencedores, eles se reúnem. E eles se reuniram com todo o gabarito de dizer, olha, a Alemanha não tem como voltar mais para uma administração autônoma. Nós iremos intervir dentro da Alemanha. Eu quero que vocês percebam que a divisão de Potsdam ainda não é aquela divisão depois da Alemanha em 2. Aqui a Alemanha em Potsdam foi dividida em 4. Uma ficou com os Estados Unidos. Uma parte ficou com a União Soviética. Outra parte ficou com a França e outra parte com a Inglaterra. São os países vencedores dividindo o bolo entre eles.
E a Alemanha vai ser dividida assim. Inclusive, depois nós vamos ver Berlim ganhando um muro, dividindo a nação em dois, o muro de Berlim. Mas a questão correta dessa daí é a letra, na tela para vocês, é a letra C, em 4 zonas de ocupação, uma francesa, uma britânica, uma terceira estadunidense e uma quarta soviética. Fácil, fácil, fácil. Questão de número 2. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lançou o Plano Marshall. Ficou conhecido por esse nome porque foi elaborado pelo secretário de Estado do governo Truman, o general George Marshall. Esse plano consistia em... O que consistia esse Plano Marshall, hein? Apoiar a ditadura militar recém-criada no Brasil? Era isso que em 1947 eles queriam? Destinar gigantesco recurso financeiro para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais? Seria isso que eles queriam? Recuperar o Japão, que saiu destruído da guerra, bem como a China? Era isso que eles queriam com o Plano Marshall? Combater os avanços soviéticos e fortalecer o comunismo? Era esse fortalecimento do comunismo que eles queriam com o Plano Marshall? Ou reconstruir a economia mundial para que a Europa crescesse e ajudasse os Estados Unidos a abastecer o mercado internacional? Olha que bonzinho os Estados Unidos. Era isso que ele queria? Pessoal, os Estados Unidos ele vai derramar na Europa 13 bilhões de dólares. E ele queria justamente a reconstrução desses países. Mas ele queria para que esses países se tornassem independentes dele, ficassem devendo para os Estados Unidos. Ele não queria para que esse país se recuperasse, ajudasse ele nesse abastecimento do mercado mundial, não. Tanto é que os Estados Unidos ele vai se consolidar como o principal país capitalista do mundo. Ele não se destrói, ele não sai destruído territorialmente da Segunda Guerra Mundial. Vão morrer alguns soldados norte-americanos na guerra? Vão para lá, vão morrer. Mas ele também não foi o grande herói. A Inglaterra estava mais tempo, a França estava resistindo mais tempo, a União Soviética estava muito mais tempo na guerra e tiveram muito mais perda material e humana do que o próprio Estados Unidos. Nem o civil norte-americano vai morrer após os Estados Unidos entrar na guerra. Morreu ainda lá no ataque à base militar de Pearl Harbor, lá pelos japoneses, mas antes dos Estados Unidos entrar na guerra, isso daí. Mas depois que os Estados Unidos entrou na guerra, não teve. É por isso que o Plano Marshall representa, na tela para vocês, justamente a destinar gigantescos recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. Ele não queria era que o socialismo crescesse mais do que o capitalismo. Só isso. Vamos lá para o Enem. É hora do Enem. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço de nossa vida trouxe sofrimento indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade dos direitos do homem e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes dos tratados e outras fontes de direitos internacionais possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordam com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem por meio dela uma organização internacional que será conhecida como Nações Unidas.
Aí é um preâmbulo da Carta da ONU, disponível aí, está o site, quem quiser ler a carta por completo. Essa carta foi acessada aí para fazer em 2018, para fazer essa questão. Leia essa carta. A criação da Organização das Nações Unidas aconteceu em decorrência de quê? Da necessidade de uma diplomacia regional durante a Guerra Fria, da reivindicação dos países periféricos no início do século XXI, da união das potências bélicas mundiais no final da Primeira Guerra Mundial, do enfraquecimento da economia europeia durante a década de 1990, do fracasso da Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial. Em que contexto a Carta das Nações Unidas, disparando na criação da Organização das Nações Unidas, qual foi a decorrência dela? Ela teve duas decorrências que ela foi criada. Uma, nós temos aí a Liga das Nações, o grande fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações, ela fracassou, ela que foi constituída para estabelecer a paz do mundo, ela fracassou, ela não conseguiu. A Liga das Nações que foi criada lá após a Primeira Guerra Mundial. Ela não conseguiu criar força. Os próprios Estados Unidos não vai estar dentro da Liga das Nações. Então, ela não cria a força necessária para evitar a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial fez com que o mundo pensasse agora, como evitar uma Terceira Guerra Mundial? É criada, então, a Organização das Nações Unidas. A resposta correta é a letra E. Ok? Agora eu quero deixar uma questão, professor presencial. Essa questão aí eu queria que você debatesse com o aluno aí. É uma resposta livre dessa questão. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento de defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, a Declaração dos Direitos Humanos. Debata com seus colegas e responda com suas palavras o que você entende por direitos humanos. Professor presencial, debata com o aluno, veja a resposta dele, pegue a resposta mais criativa, mais consistente e mande para mim. Pode mandar no privado para não mandar no grupo. Porque eu quero ver essa resposta deles. Tá? Quero saber o que eles pensam sobre direitos humanos. O que o nosso aluno... O que você acha que é direitos humanos? É direito só do outro? Ou o direito humano é um direito nosso? É um direito de todos os seres humanos. Se nós somos seres humanos, infelizmente, fazendo coisa certa ou fazendo coisa errada, nós somos seres humanos. E direitos humanos, ele está para preservar que os seus direitos sejam respeitados, que abusos não sejam cometidos. É por isso que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É por isso que existe a nossa Constituição Federal. Que você não pode matar, torturar quem você queira. Senão o mundo ficaria um grande faroeste da antiguidade, viraria muito um olho por olho, dente por dente. E eu deixo para vocês agora um material complementar. Vai aí na tela para vocês. Fica aí esse material complementar de pesquisa, olha aí na tela para vocês aí, ó. Leiam sobre a Declaração de Direitos Humanos, que está aí nesse endereço. Coloca na tela. Olha aí a Declaração dos Direitos Humanos aí, ó. Leiam esse material complementar que está disponível nesse endereço aqui para vocês. Ó. Só é acessar esse endereço que você vai ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai servir até como base para que vocês respondam essa sua questão. E mais uma vez, chegamos ao final de nossa aula. E esperamos vocês na próxima aula. Eu, o professor Luzimar, a gente está aqui e tal, está para trabalhar com vocês e debater com vocês. Até lá.